Bom, todo mundo... Em primeiro lugar, vamos a uma série que mistura drama e mistério numa temática de ficção científica. Silo é uma série baseada em livros que conta a história de uma sociedade que vive isolada do mundo exterior dentro de uma espécie de poço gigante ligado por escadas. Esse lugar é chamado Silo e dentro dele vive uma comunidade paranoica, alienada e presa, tanto pelo governo neofascista instaurado pelo Departamento de Justiça, quanto pelo mundo afora que é totalmente hostil e mortal. Como se não bastasse, as pessoas que vivem naquele lugar não possuem registros passados, o que significa que ninguém ali sabe como, quando, quem e por que construíram os silos. A série possui um ritmo bem lento, tão lento que a protagonista só é introduzida de fato no segundo episódio da série, já que o primeiro é focado em apresentar o universo e a trama de mistérios da qual essa protagonista, a Juliet, vai se deparar, sendo o primeiro desses mistérios o porquê diabos chamaram ela para ser xerife da cidade, sendo que a Juliet é uma engenheira. Silo é uma série muito instigante e perfeita para se maratonar, sendo obrigatória para fãs de ficção científica hardcore, sendo uma mistura de fundação com um visual que lembra a chegada do Denis Villeneuve. Vamos para mais uma série de ficção científica com ruptura, mas dessa vez com uma suavizada na parte da ciência, o que não significa que a série não seja tão sinistra quanto Silo. Na trama, a gente acompanha um grupo de pessoas que decidiram fazer um processo de dividir, por assim dizer, a mente em duas partes, uma focada na vida pessoal e a outra focada no profissional. Esse processo é feito pela empresa da qual trabalham, chamada Lumon, e assim que os funcionários entram na empresa, a ruptura acontece e a segunda consciência assume o corpo dali em diante. Ou seja, a mente responsável pela vida pessoal não sabe de nada do que acontece dentro da empresa. Na verdade, os funcionários mal sabem qual é a função deles dentro da Lumon, enquanto a parte da consciência deles que existe dentro da empresa não sabe o que existe fora do trabalho, e a vida deles acaba sendo um grande loop dentro da companhia. Ruptura pode soar estranho e excêntrico, mas no final das contas, a série é uma baita caricatura aos abusos velados que acontecem em muitos ambientes de trabalho, sendo praticamente um The Office com terror, suspense e ficção científica. Não só o roteiro é muito competente, como também a direção e a fotografia da série, que tem um visual bastante minimalista e clean, lembrando muito obras como Wall-E, Portal e Stanley Parable. Beleza, saindo da ficção científica e indo totalmente pro terror e suspense, dá pra ver que os fãs do gênero estão muito bem servidos na Apple, hein? Servant é uma série de suspense e terror psicológico criada por M. Night Shyamalan, o autor de Sexto Sentido, Corpo Fechado e Fragmentado. What a twist! A história segue um casal que contrata uma babá para cuidar do seu bebê recém-nascido, só que tem um detalhezinho curioso nessa história. O bebê não é de verdade, e sim um boneco realista chamado Baby Reborn, que é utilizado para tratamento de mães que por alguma fatalidade perderam seu recém-nascido. E como se não bastasse essa bizarrice, a babá acaba comprando a ideia totalmente a ponto de levar a criança para passear, dar comida, fazer arrotar e etc, como se ele realmente estivesse vivo. O marido, que parece ser o único lúcido da história, acaba aceitando por achar que a babá tá fazendo aquilo pelo bem da esposa dele. Mas o inesperado acontece e Shyamalan consegue mais uma vez aplicar um de seus famosos plot twists. What a twist! Apesar de ser o final do primeiro episódio, essa cena que eu mostrei pra vocês não é de fato um spoiler, já que é basicamente em volta desse acontecimento que a trama da série gira. Além de que, por ser uma série de suspense, pode ter certeza que muito mais maluquice e muito mais plot twists vão acontecer ao longo das 4 temporadas de Servant. Eu não vou falar mais nada sobre essa série, cara. Assiste aí e me agradece depois. Bom, eu tô sentindo o clima meio pesado aqui entre a gente, então vamos pra umas séries mais leves daqui em diante, beleza? Começando por Ted Lasso, uma série de comédia e drama que conta a história de um treinador de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol profissional na Inglaterra.
mesmo sem ter experiência no esporte. Apesar do nome, o futebol que a gente conhece é muito diferente do futebol americano, e a série não só brinca com essa diferença do esporte, mas também com o choque cultural de um norte-americano estar treinando pessoas da Inglaterra. Mas enfim, isso é só um detalhe, porque o grande lance de Ted Lasso é que, diferente do Samuel L. Jackson em Coach Carter ou Al Pacino em Um Domingo Qualquer, o protagonista que dá nome à série é um amor de pessoa, um cara do bem que faz o bem e se sente bem com isso. Sério, esse é um dos protagonistas mais bonzinhos que eu já vi, cara. Ele consegue ser mais bonzinho que o Tobey Maguire, Vai chorar. mais inocente que o Caneta Azul e mais gentil que o Papai Noel do Shopping Center. Agora deu cara aí mesmo, viu? A doçura e a leveza do ator Jason Sudeikis nesse papel fazem do personagem um dos mais carismáticos da ficção e conseguem levar essa história de superação nas costas. É uma ótima experiência terapêutica para quem só tá afim de sorrir um pouquinho. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar da série Falando a Real, que é sem dúvidas a série mais surpreendente aqui dessa lista. Falando a Real é uma série sobre um terapeuta chamado Jimmy que decide cagar em cima da ética e passa a falar a real para os seus pacientes durante a terapia, dizendo tudo o que ele pensa sem filtro nenhum. O que começou como um desabafo, já que Jimmy estava na pior fase da sua vida, já que ele perdeu a sua esposa recentemente, acaba dando surpreendentemente muito certo e aproxima ainda mais os pacientes de Jimmy, fazendo com que ele consiga ajudar as outras pessoas enquanto tem que resolver os seus próprios traumas e neuras. Apesar de soar levemente pesado, a série é tão leve quanto Ted Lasso, e não à toa foi feita pelo mesmo criador, passando perfeitamente toda a vibe leve e otimista que Ted Lasso tinha. É como a Isabella Boscov diz, né? 30 minutos dessas séries por dia e o mundo parece um lugar melhor. Falando a real, não só dá uma aula de comédia, como também de desenvolvimento de personagem, já que o ponto da série é justamente esse, é sobreviver um dia de cada vez e tentar se tornar uma pessoa melhor com o passar do tempo. Além do Jason Segel, que tá excelente no papel principal, nós também temos o Harrison Ford num dos papéis mais surpreendentes da sua carreira, fazendo algo totalmente diferente do que ele tem feito nos últimos anos. Enfim, agora você já pode assinar a Apple TV sem problemas e ter pelo menos 5 séries muito interessantes para assistir. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo Super 5. Até mais!